E aí, meus queridos, minhas queridas, como estão vocês? Tudo bem? Hoje nós faremos uma aulinha diferente, uma aulinha de house por causa do coronavírus, né? Então vamos fazer uma aulinha de house aqui, preparei algumas coisas, tá? Funçãozinha do primeiro grau, talvez vocês já tenham visto isso aqui, bem provável que sim, mas foda-se, né? É o conteúdo que vocês têm que estudar, então nós vamos, vamos ver esse negocinho aí. Eu vou editar os vídeos porque eu não consigo falar sem falar palavrão, então todos os palavrões que eu disser eu vou botar um pi, todos os que eu percebi, né? Ok, então nossa aulinha vai ser de função do primeiro grau, né? Olha só que coisa bonitinha. Funçãozinha do primeiro grau. Ai, que bonitinho, né? Olha só. Primeira definição de função do primeiro grau. Uma função DRR, ou seja, ela é de números reais para números reais. A gente já viu o que são conjuntos numéricos, né? Nós já vimos aí, sabe o que são conjuntos numéricos, sabe o que são os conjuntos reais, então isso aí é de boas. Ou seja, é uma função que sai de um número real e chega num número real, tá? Então, basicamente as funções são DR em R. E ela vai ser sempre do tipão AX mais B, tá? Ela vai ter esse númerozinho aqui, ó, que esse Azinho que eu vou chamar de coeficiente angular, que vai delimitar o ângulo da retinha, né? Essa função aqui ela vai gerar uma reta, a gente vai ver depois. E o Bzinho, ele é o coeficiente linear, né? A gente vai ver o que é esse coeficiente linear depois, mas basicamente é assim que chama, tá? Coeficiente angular, coeficiente linear. Ó, esse A e B eles têm que ser números reais, porque ela não sai de um real, ele tem que ser números reais, e o A não pode ser zero, ou seja, esse númerozinho que está multiplicando o x aqui não pode ser zero. O B pode, tá? Vai ter funções que vai ter, por exemplo, sem A só um númerozinho vezes x e não vai ter nenhum Bzinho aparecendo ali, é porque o B é zero, tá? Não significa que ele não existe, significa que ele é zero, ok? Eu coloquei alguns examples aqui pra gente dar uma olhadinha, o que é função, o que não é função do primeiro grau, né? Detalhe, a gente tá vendo a função do primeiro grau. Depois eu vou fazer uma aulinha de funções gerais aí pra gente dar uma olhada, mas basicamente hoje é a função do primeiro grau, tá bem? Essas funçõezinhas que eu listei aqui, ó, vamos pegar e começar com esta first aqui. Essa funçãozinha f de x igual a 3x, está balançando essa bosta, essa funçãozinha aqui, então, aqui ela é 3x menos 2. Se eu for encontrar quais são os... Hã? Tô falando muito rápido, mas é um vídeo, daí as pessoas podem depois pausar. Tá, obrigado. Seguindo, 3x menos 2. Esse 3 aqui é o cara que acompanha o x. Então eu vou dizer que o A é 3. Certo? Esses barulhos assim é foda também, né? Não dá pra fazer essas aulas assim. E o B é esse 2 aqui. Detalhe, eu tenho que sempre levar os sinais junto, né? Então aqui o meu B ele vai ser menos 2, tá? B é menos 2 e o A é 3. Capiche? Bonitinho, ó. 3x menos 2. O meu A é 3 e o meu B é menos 2. Para essa another aqui. Detalhe, vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, f de x igual a 3x menos 2, e nessa de baixo está y igual a menos x mais 5. Por que eu fiz isso? A função ela nem sempre vai aparecer como f de x, tá? Ela vai aparecer às vezes como y igual a x mais b, tá? Ela vai aparecer assim também. Por quê? Isso aqui é bem utilizado também em geometria analítica, quando a gente for analisar os gráficos ali. Ela pode aparecer desse jeitão aqui também, tá? A gente vai ver depois como é que funciona nos gráficos, mas ou é f de x ou é y, tá? O f de x é o mesmo y. Okay? Quando eu for fazer as definições de funções, vocês vão ver por que o f de x é igual ao y, tá? Mas o que vocês têm que saber no início é que esses carinhas são iguais. Essa outra aqui, eu vou pegar a rosinha que combina com os meus áreas, né? Y igual a menos x mais 5. Ela também é daquele tipão ali, só que, observem, não aparece nenhum númerozinho multiplicando o x. Nesse caso, o meu A ele não é zero. Lembrando, o A tem que ser diferente de zero. O que está multiplicando o x aqui para ele ficar menos x? Tem que ser menos 1, tá? Menos 1 é o meu A. Ah, professor, mas como assim o 1 não aparece? Como é que pode esse 1 aí? Ele deve ser o Noob Saibot ou Reptile que apertou para baixo, para cima, triângulo e ficou invisível. Não. Na verdade, sempre que tu não aparece nenhum número multiplicando uma variável qualquer, esse número é 1, tá? Então, eu coloquei depois um outro exemplo aqui também que não aparece, mas basicamente quando não aparece nada é 1. E como tem o sinalzinho de menos, tem que ser menos 1, certo? Por que quando não aparece nada é 1? Vamos fazer um exemplinho aqui do lado, ó. Sei lá, um número de 1 a 10,
9, né? 9 vezes 1. Quanto que é 9 vezes 1? É 9, professor. Né? Ah, mas e se for 15? 15 vezes 1 é 15, professor. Ah, mas e 273 vezes 1? É 273. Por isso que sempre quando aparece só a variável, tu pode colocar 1 do lado dela, porque não vai mudar nada. Né? O 1 multiplicando uma variável, o 1 multiplicando qualquer número, continua o mesmo número, o número continua a mesma variável. Tá? Então, não tem nada ao lado do x, é 1. Nice. E o meu b? O meu b vai ser 5, nesse caso positivo, não vai ser negativo, porque o sinalzinho ali é mais. Ok? Feito. Essa próxima aqui. Ah, professor, essa próxima eu sei, quer ver? Ó, eu sou bem inteligente, até vou pegar o amarelinho aqui. Essa próxima, o A é 3, olha só, e o B é 2. Ah, eu acertei. Não, guys, não. Essa aqui não é isso aqui. O A não é 3, o B não é 2. Só porque eu troquei as pitangas de lugar ali. Observem o que está acompanhando o X. O que está acompanhando o X é o 2. E lá o que acompanha o X é o A. Então sempre o A vai ser o termo que acompanha o X. E o B a gente chama ele também de termo independente. Além de coeficiente linear, a gente chama ele de termo independente. Ele vai ser o cara que está alone, o cara que está sozinho. Então nesse caso aqui, ó, vou puxar um negocinho aqui pro cantinho. Eu sei que o meu A ele é 2, porque ele é o que acompanha o X. E o meu B é 3, é o cara que está alone in the darkness, o cara que está sozinho. Essa funçãozinha eu poderia dar uma mexida nela e reajustar e dizer que, na verdade, ela é uma f de x igual a 2x mais 3. Tá? Isso aqui, ó, guys, é a mesma coisa que isso de cima. Tá? Ela só está reorganizada. Não sei se vocês conseguem verificar aí. Tá? Beleza? Próximo exemplinho aqui, ó. f de x igual a 4x menos 2 sobre 3. Aqui eu tenho uma fraçãozinha, uma função que está sobre uma fração. Isso aqui é interessante porque daí já vai lembrar conceitos de divisibilidade. Eu vou fazer ela aqui nesse cantotezinho. Vou fazer aqui de... Deixa eu ver as canetas da Laura aqui. De roxinho, né? Eu vou copiar ela aqui no cantão. Aqui, ó. Deixa eu ver. f de x. Balança essa bosta ali. 4x menos 2 sobre 3. Acho que eu vou botar esse negócio segurando na janela, que daí não... Quando eu me mexo nessa porra da mesa aqui, não fica chacoalhando essa caneta. Ok, f de x igual a 4x menos 2 sobre 3. Nice. Eu quero trabalhar com isso aqui para descobrir quem é o A e quem é o B. Detalhe. Ah, professor, mas o A então é 4 e o B é menos 2. Tá, mas e o 3? Né? Tem que esse 3 aí, ele não pode simplesmente, o 3 eu não quero usar, vou tirar ele, eu não quero usar o 3. Né? Não, o 3 eu tenho que usar de alguma maneira, o 3 ele faz parte da minha função, então eu tenho que utilizar ele de alguma maneira. Tá? Como que vai ficar isso aqui? Uma definiçãozinha quando eu tenho dois caras subtraindo, né? E um denominadorzinho único ali. Eu posso transformar isso nisso aqui, guys. Ó. f de x é igual a 4x sobre 3 menos 2 sobre 3. Tá? Isso aqui, né? 4x sobre 3, 2 sobre 3, é a mesma coisa que está lá em cima. Por quê? Uma regrinha quando eu tenho uma subtração de duas frações que eu tenho o mesmo denominador. Como que eu faria? Eu repetiria o denominador, colocaria ele uma vez só e subtrairia os termos de cima. Então, isso aqui ia voltar para cá. Mas por que eu peguei e fiz o meu processo inverso? Né? Por que eu separei ao invés de deixar tudo junto? Porque eu preciso dele separado para mim poder descobrir quem é o A e quem é o B. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o meu A é esse carinha aqui que acompanha o X, ó, 4 terços. E o meu B é esse cara que está alone, né? Menos 2 terços. Então, o meu A, nesse caso, é 4 terços. E o meu B, menos 2 terços. Nice? Fechou? Beleza, então. Do mesmo modo, agora eu vou fazer essa próxima aqui, ó, tá? Y igual a 4x mais 3 sobre 2. Vamos lá. Vamos fazer este outro exemplo aí. Se eu fosse separar aqui, como que ficaria? Ficaria assim, né? 4x sobre 2 e mais 3 sobre 2. Ó. Separei, que nem eu tinha separado aquela outra ali, eu separei essa aqui. 4x sobre 2. Isso aqui eu posso dividir
Posso, ó. Esses aqui eu não tinha como dividir porque o 4 e o 3 são primos entre si. O 4 não é primo, né? Mas eles não têm divisores comuns. E esse aqui também não tem divisores comuns. Aqui o 4 eu posso dividir por 2. Então isso aqui eu posso transformar, né, em um 2x. Né? 4 dividido por 2 é 2. Então 2x mais 3 meios. Ah, professor, então significa que essa função 4x mais 3 sobre 2, ela é exatamente igual a 2x mais 3? Yep, e é sim. Essas duas funções são a mesma, tá? 4x mais 3 sobre 2 é a mesma 2x mais 3 meios, ok? Nesse caso aqui eu consigo verificar quem é o A e quem é o B. Né? Eu posso dizer aqui que o meu A ele é 2 e o meu B é 3 meios, certo? Consigo separar de boas aqui. Vamos para a próxima agora, essa próximazinha aqui. 3x ao quadrado menos 1. Quem que é o A e quem que é o B aqui? Pera aí, professor, tem alguma coisa errada aí, professor. A minha função lá diz que ela é ax mais b. E aqui eu tenho um 2zinho rateando ali, velho. Esse x ao quadrado aqui, ó, já vai quebrar completamente a minha definição de função do primeiro grau. Por quê? Se eu tenho algo elevado ao quadrado, né, um x, uma variável elevada ao quadrado, isso já não é mais uma função do primeiro grau. Isso aqui já vai ser uma função do segundo grau. Então, guys, aqui eu não tenho a e b. Isso aqui não é uma função do primeiro grau, isso é uma função do segundo. A gente vai ver depois a função do segundo grau. Não é função do primeiro grau, tá? A função do segundo grau ela vai ter A, B e C, então a gente poderia ver depois ali que o 3 ele é o A e o 1 ali, menos 1, né, seria o C, e o B seria 0, mas isso aqui mais tarde a gente vê. Só para vocês identificarem que quando eu tenho uma variável elevada num expoente, né, x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, não é função do primeiro grau, só vai ser do primeiro grau quando o meu x não tiver nenhum expoente. No caso, o expoente 1, né, primeiro grau, expoente 1. Essa próxima aqui, y igual a menos 5x sobre 2 mais, y igual a menos 5x mais 1, tudo isso dividido por 2. A gente vai separar, vai ficar menos 5x sobre 2 mais 1 sobre 2. Quem é o meu A? Meu A é 5 meios negativo. E o meu B, nesse caso, é 1 meio. Beleza? Tranquilidade total. Nice. E essa última aqui coloquei, né? Vocês conseguem visualizar aí que essa última não é uma funçãozinha do primeiro grau? Yep, não, essa funçãozinha é uma funçãozinha do segundo grau. Tá? Então, essa aqui também não tem A e B só. Tem A, B e C e a gente vai ver another time, certo? Outras coisas que eu queria falar com vocês aí sobre essa primeira paginazinha que eu fiz aí de função do primeiro grau é o seguinte, tá? Deixa eu virar aqui. Qualquer coisa vocês sabem que vocês podem voltar. O bom da aula em vídeo é que vocês podem pausar o vídeo, vocês podem ver qualquer parte aí e voltar. Então, né, depois a gente vai fazer aí uma aulinha, uma livezinha só para tirar dúvidas, meus queridos. Vamos para a próxima aqui, tá? O que eu queria comentar com vocês? Vamos supor que eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a 5s, tá? Não. E não é f de x, é f de s. f de s é igual a 5s menos 2. Eu sei que vai ter alguns alunos meus que vão dizer assim, professor, o que é o 5, o que é o s? Esse aqui parece que é um s, esse aqui parece que é um 5. Sempre tem uns retardados que não sabem diferenciar letra de número, né? Só porque os meus números e minhas letras são bonitas, essas pessoas têm ciúme. Ó. Vou colocar aqui um Szinho de azul, que não era para enxergar nada que é de azul, porque eu vou em cima do preto. Mas enfim, f de s igual a 5s menos 2. Por que eu fiz isso aqui? Ah, professor, isso aí não é uma função do primeiro grau, porque o que eu aprendi foi com x. Com s eu não aprendi, então acho que isso aí não é função. Errado, cara, isso aqui é uma função. A variável pode ser qualquer variável. Pode ser uma f de t, né? Igual a, sei lá, menos 3t mais 2. Enem gosta muito de trocar a variável, de não colocar x, colocar outra variável qualquer. Colocar n, colocar t para temperatura, quando é alguma coisa de... Vocês até sabem que em física tem muito disso, né? Muitas fórmulas de física que utilizam várias variáveis, né? Sovetão, por exemplo, S igual a SO mais VOT ao quadrado, não lembro mais como é que são essas fórmulas, mas enfim, tem várias variáveis que não são apenas x, né? Ou FDP, com o perdão do trocadilho, né? FDP igual, sei lá, 3P. Ah, professor, e cadê o B aí?
O B é 0, não aparece, né, nada, nenhum termo independente, e o B é 0. E o A seria 3. Tá, guys? Tipo, não precisa ser só a letra X, pode ser qualquer outra letrinha aí para definir uma função do primeiro grau. O que você tem que ver é que o expoente tem que ser 1, não pode ser ao quadrado. E que esse cara que acompanha ele não pode ser 0, ele pode ser 1, pode não aparecer, né? Pode ter lá uma, sei lá, uma f de m igual a m, né? Pode ser isso aí, ó. O A é 1, o B é 0, não aparece. Isso é uma funçãozinha de boas, né? Certo, meus queridos? Bom, além desses outros exemplos, a gente vai ter que depois trabalhar com uma tabelinha para achar o gráfico, tá? Então já vamos fazer essa tabelinha aí. Deixa eu mostrar como é que funciona a tabelinha para a gente tentar esboçar o gráfico. Existem várias maneiras de esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Vou deixar essa rodinha de lado aqui. Mas a primeira maneira, que é a mais easyzinha, é a da tabelinha bonitinha, né? Tabelinha delícia que eu botei aí, ó. Tá? Eu vou ensinar então esse método da tabelinha para vocês. Ele é um método bem, digamos assim, basicão, tá? Em algumas coisas que vocês forem utilizar, não é muito viável usar essa tabelinha, mas é bem o início mesmo, tá? Como que eu uso essa tabelinha? Eu peguei um exemplo de função aqui, que é f de x igual a 3x menos 2. Inclusive é o primeiro exemplo daquele que está na página anterior ali, tá? F de x igual a 3x menos 2, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai atribuir valores para x, valores quaisquer. Detalhe, aqui no meu plano cartesiano, os valores de x são esses aqui na horizontal, ok? E os valores de y são esses aqui na vertical. Quando eu for fazer, agora o próximo vídeo que eu vou fazer, na verdade acho que não sei se eu anexo nesse, acho que eu vou fazer um vídeo separado mesmo. Eu vou falar um pouco sobre funções de um modo geral, tá? E aí eu vou explicar bem essa parte do plano cartesiano aqui, o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio, essas coisas também é bem interessante explicar. Mas só para a gente focar aqui na parte da função do primeiro grau primeiro. Os valores de x são os horizontais, os valores de y são os verticais. Eu vou atribuir alguns valores para x aqui, ó. Eu posso atribuir, por exemplo, vou colocar os básicos, ok? Eu vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3, tá? Vou colocar esses valores aqui. Esses valores agora na minha função eu vou substituir. Vou colocar 0, 1, 2 e 3 na função. Então vai ficar assim. Vou colocar aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa. Então vou copiar a mesma função ali, 3 vezes. No lugar do x eu não vou colocar x, né? Eu vou colocar o número que eu atribuí para x. Deixa eu copiar minha função em todas elas aqui, vou colocar um parêntese em todos os lugares onde viria o x. Então nessa primeira aqui, o x ele é 0, então 3 vezes 0 menos 2. Bom, 3 vezes 0 é 0, né? Menos 2 é 1. Droga. Vamos lá. 3 vezes 0 é 0, velho. Menos 2 é menos 2. Então o Vânia já fez cagada aqui, ó. Menos 2. Droga. Enfim. Continuando. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 2 é 1. Aqui que é 1, retardado. Vou deixar que essa boa arriscada aqui porque eu errei também. Ao vivo não, porque essa porra não é live. Então vou deixar gravado isso aí porque erros da gravação é interessante, né? 2 aqui no lugar do x. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 é 4. O último, 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 é 7. Então aqui nós temos os valores menos 2, 1, 4 e 7. Esses valores são os valores do y. Okay? Eu posso inclusive aqui fazer um par ordenado, um parzinho ordenado do x e do y. Tá? A gente vai ver depois como que funciona bem esse parzinho ordenado aqui. Mas primeiro vem o x, depois vem o y. Então ficaria assim. 0, né, e menos 2, 1 e 1, 2 e 4, 3 e 7. Beleza? Agora eu vou encontrar esses pares ordenados aqui no meu gráfico. Para mim, com o perdão do trocadilho pornográfico, né? Nós vamos agora pornográfico. Olha que interessante. Eu vou fazer assim, como esses valores aqui... Não sei se vai dar certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 7 ali em cima. Vamos lá. Primeiro valor eu tenho é 0 de x, que é exatamente no miolo aqui, ó, tá? Valores à direita são positivos, valores à esquerda são negativos. E o meinho é 0. 0 em x
menos 2 em y, menos 2, então positivo para cima, negativo para baixo. Exatamente aqui vai ficar o primeiro dos pontinhos, ó. O primeiro pontinho é aqui, bonitaço, certo? Segundo pontinho, 1 em x, então aqui, ó, 1 em x, né? 2 não, 1 em y. Então, 1 e 1 vai ficar mais ou menos, né? Vamos fazer aqui assim, ó. Mais ou menos aqui esse pontinho. 1 e 1, né? 1 de x, 1 de y. O próximo, 2 em x. 2 em x aqui, né? Vamos seguir o pontilhadinho. 4 em y. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. Então, a gente vai fazer um pontilhadinho assim, ó. Mais ou menos, né? Esse aqui não está em escala, essa droga, mas vamos lá. Vai ficar mais ou menos aqui esse pontinho. E o último dos que eu coloquei ali é o 13 e o 7. Então, 13 em x, pontilhadinho. E 7 vai ficar aqui em cima, velho. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, vamos fazer o pontilhadinho aqui bonitinho, né? Com a sombra aí certinho, ó. Belezinha? Ficou bonitinho aí. Nice. Agora, o que a gente vai fazer? Esses pontos, eles teoricamente, se isso estiver alinhados, eles têm que fazer uma reta, tá? Toda função do primeiro grau, ela vai gerar uma reta. Então, eu vou colocar aqui uma reguinha bonitinha e a gente vai fazer um traçadinho aqui, ó, em cima desses pontinhos. Isso aqui, então, é a minha retinha, né? Não ficou muito nesse aqui, porque eu sou meio, sei lá, não consegui fazer certinho. Mas a ideia é que realmente vai dar uma reta, tá? Uma retinha. Um detalhe interessante sobre isso, que a gente vai ver agora nas próximas partes, é que essa reta, ela está crescendo, né? Da esquerda para a direita, ela está subindo, ela está crescendo. Por que que isso aqui acontece? Acontece porque o meu valor de A, ele é positivo. Esse carinha aqui, ó, o 3, meu coeficiente angular, que delimita o ângulo, delimita esse ângulozinho aqui, ó, que ela faz com esse x, ele é positivo, então ela vai estar sempre crescendo. Se esse carinha fosse negativo, tá? Daria uma funçãozinha decrescente. Vamos fazer um exemplo agora aí, de boas, né? Se fosse ao vivo, eu ia pedir uma função decrescente para vocês, mas vamos lá, vamos tentar fazer isso aí ao vivo. Vamos colocar aqui então uma y igual a menos 2x, sei lá, mais 3, vamos colocar assim, tá? Aí nós vamos construir a tabelinha de boas aí, x, a função menos 2x mais 3, aí o valor de y, e aí o parzinho ordenado x e y, certo? Vamos fazer uma tabelinha rapidona aí, colocar aí os mesmos valores, pode ser? Vamos colocar para a gente poder descobrir qual é essa. Vamos colocar aqui então. Minha função lá é menos 2 vezes o x. A gente vai mudar o x aí, né? Menos 2 vezes o x mais 3. Vou colocar para todos os valores que eu vou atribuir aqui. Eu vou colocar a mesma função, só vou mudar o valor do x. Ok. Vamos colocar então valores para x. Valores para x aqui. Vamos mudar. Vamos colocar menos 1, né? Menos 1. Vamos colocar 0, 1 e 2. Só para não ficar o mesmo valor do lado ali da direita, né? Tá, dá pra ver aí de boas, tranquilinho. Então, vamos colocar agora os valores aqui. Menos 1, né? 0, 1 e 2. Primeiro, não vamos errar nenhuma agora dessa vez, né? Menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Mais 2 com mais 3 é 5. Vai gerar o parzinho ordenado menos 1 de x e 5 de y. Nice, perfeito. Próximo, menos 2 vezes 0 é 0, mais 3 vai dar 3. Meu par ordenado vai ser 0 e 3. Próximo, menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 com mais 3 dá 1. Olha só, 1 e 1. O mesmo par ordenado dessa aqui, ó. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Seguindo o próximo, então, 2 para x. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 3 dá menos 1. Então, vai ficar aqui 2 e menos 1, meu último dos pares ordenados. Agora, a gente vai fazer aí o nosso gráfico, né? Perdão, um trocadilho. Vamos pôr no gráfico mais uma vez. Que delícia, vamos pôr no gráfico. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver, vai até 5y. X não varia muito. Vamos lá. Fiz maior o x do que o y, sendo que o y é o que varia mais que o x, mas não importa. Y e x, vamos colocar aqui então, y ele varia aí do menos 1 ao 5, vamos colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, e x vai ser então, ele varia aqui do menos 1, que é aqui, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, vamos fazer mais ou menos assim, pequenotezinho, depois a gente faz
né? Como seria a sequência. Vamos colocar os pontinhos agora aí. Então, o primeiro ponto ele é menos 1 em x, ou seja, né, x à direita positivo, à esquerda negativo. Então, menos 1 é aqui. E 5 em y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uma pontilhadinha aqui, ó. E vai ficar mais ou menos aqui o primeiro dos pontinhos, certo? De boas. O segundo é 0 em x, então bem na meiuca aqui. E 3 em y. Então, 3 aqui. Nice. Próximo, 1 em 1, né? Aquele pontinho igualzinho aqui, ó. 1 dx, 1 dy, né? Fica mais ou menos aqui assim. E o last one é 2 em x, então mais ou menos aqui. E menos 1 em y. Né? Então, vamos lá. Mais ou menos aqui assim, ó. Esse aqui, né? 2 e menos 1. Mais ou menos aqui. Observem que agora, quando eu for fazer minha retinha, quando eu for traçar a retinha, né? Como é que vai ficar isso aí? Vamos passar aqui. Ficou meio torto esse ponto, mas o que importa é a intenção. Observem que essa reta, ela está da esquerda para a direita, ela está caindo, ela está decrescendo. Mas por que ela está decrescendo? Porque esse valorzinho aqui, ó, tá? Esse valorzinho ele é negativo. O meu A, meu coeficiente angular, ele é negativo. Tá bem? Então, o que a gente pode pegar disso tudo, né? Vou virar aqui a folha para a gente fechar essa partezinha, essa first aulinha aí bonitinha, né? Como que vai ficar isso aí? Se, né, na minha, vou colocar aqui assim, f de x igual a ax mais b. Se eu sei que o meu A, meu coeficiente angular, ele for maior que zero, né? Maior que zero, positivo e operante. Se esse cara for positivo, eu sempre terei uma reta crescente. Né? Uma reta que cresce. Então, por exemplo, vou fazer aqui um planinho, um cartesiano bonitinho, né? Mais ou menos aqui, né? Certo? A minha retinha, né, ela sempre vai ser algo desse tipo aqui, ó, né, crescente, certo? Esse coeficiente angular, quanto maior ele for, né, quanto mais longe do zero ele estiver, por exemplo, 3, 4, 5, quanto maior ele for, mais, como esse coeficiente angular, né, mais agudo vai ser o crescimento, maior ela vai estar crescendo. Por exemplo, se fosse uma função f de x igual a, sei lá, 8x, né, mais ou menos alguma coisa, ela ficaria mais ou menos assim, ela seria bem crescente, ela bem, né, bem para cima, ela seria bem acentuada. E quanto mais próximo do zero for, mais inclinada, menos inclinada, na verdade, ela vai ser, né, ela vai ser com um crescimento, ainda ela vai ser crescente, porque ela vai ser maior que zero, mas o crescimento ele vai ser bem mais ameno, né, vai ser um crescimento bem de boas. Então, por exemplo, se a minha função fosse f de x igual a 1/3 de x menos 1, por exemplo. 1/3 é um número maior que zero, 1/3 positivo, né? Só que ele é um número pequeno, 1/3 é o quê? É 0,33, é um número um pouquinho maior que zero. Então isso daria um crescimento, né, mais ou menos, vamos colocar assim, ó, um crescimento pequeno, né? Ela teria uma inclinação pequena, tá? Esse coeficiente angular ele vai delimitar justamente isso. O grau de crescimento, o grau de ângulo que a reta tem, tá? Em paralelo a isso, né, nós vamos colocar aqui agora do outro lado uma f de x, mesma f de x igual a ax mais b, perfeito? O que acontece quando eu tenho meu a menor que zero? Ou seja, ela vai ser, obviamente, essa aqui é crescente, né? Essa aqui ela vai ser decrescente. Decrescente. Tá bem? É decrescente, tá certo isso aqui? É SC mesmo? Não sei escrever essa droga. E aí nós vamos ter o planinho cartesiano bonitinho aqui, é um deliciosaço, maravilhoso, né? E aí as minhas retas, né, quando a minha reta for decrescente, elas vão ser, obviamente, né, elas vão ser algo desse tipo aqui, ó. Elas vão estar caindo, né, da esquerda para a direita, elas vão estar caindo, tá? Do mesmo modo que acontece com esse aqui, galera. Quando eu tenho um número muito afastado do zero, mas negativamente falando, por exemplo, se o número ele é tipo, menos 10, menos 12, ela vai ter um grau de queda, né, muito grande. Por exemplo, menos 12x, sei lá, mais 1. Ela vai ter um negócio tipo assim. Tá, ok. Saiu meio, né? Mas ela vai ser uma reta, ok?
vai ser uma reta decrescente. Ela vai cair, tá? Ignorem essa partezinha aqui, isso aqui é erro eu tava meio... Eu tenho Alzheimer, eu tava tremendo aqui. Que nem Alzheimer é esquecimento, é Parkinson, né? Meu Deus, eu esqueci até o nome da doença. Enfim. Errei aqui, droga do gráfico, porque eu não quis usar a régua, mas ok. Vocês sabem que é uma reta que cai, é uma reta decrescente. Quando a inclinação for muito alta, é porque o A ele é negativo, bem negativo, tá? E se ele for um cara negativo, mas ele estiver bem perto do zero, vamos colocar aí um exemplo... menos 1/2, né? Menos 1/2 é 0,5 negativo. É um número negativo? É, mas ele é bem perto do zero. Ele não é uma queda muito grande, é uma queda suave. Agora eu vou usar a régua aqui para mim não ratear na banda, né? Então vai ser mais ou menos assim, ó, coeficiente angular menos 1/2, ela vai estar caindo, mas é uma quedinha assim mais ou menos, uma rampinha, né? Uma quedinha, não é aquela queda... É uma quedinha... É uma quedinha meio bosta, tá? É isso, meus queridos, função crescente, função decrescente, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo aí. Eu vou dar o upload nele e depois agora o próximo vídeo vai ser sobre funções de um método geral. E aí eu quero fazer um vídeo só com exercícios, né, explicando exercícios aí, e mais um para vocês tentarem fazer. Certo, meus queridos? Espero que tenham gostado, um forte abraço, bem apertado e fui!